Agora 2h42, de volta com o Estúdio CBN desta segunda para falar sobre saúde. Campinas tem um novo recorde de cadastrados no SUS municipal, com uma alta aí de 7%, isso nos 4 primeiros meses deste ano. Segundo a Secretaria de Saúde, 838 mil pacientes que eram vinculados aí até a rede municipal até abril. Então, isso tem uma diferença de 54 mil pessoas a mais para um intervalo de 12 meses, no comparativo, então, até abril deste ano e também com os 4 primeiros meses do ano passado. Somando aí os últimos 3 anos, essa variação foi de 26,86% a mais de pessoas cadastradas no SUS aqui da cidade. Sobre isso, a gente conversa agora com a Mônica Macedo Nunes, ela que é diretora de saúde aqui em Campinas. Mônica, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN. Boa tarde, obrigada pela poder participar dessa entrevista e estou à disposição aí para que eu possa ajudar ou clarificar aí para a gente. Bom, Mônica, para que a gente possa entender esses números nessa alta de 7%, isso só nesse ano, de pacientes que são cadastrados no SUS, o que é esse cadastro, quem pode ter acesso e para que ele é feito? Olha, todo paciente que utiliza da atenção primária, né, dos centros de saúde, eles são cadastrados, né? Por quê? Porque a gente trabalha na lógica de reconhecimento desta população. Então, o cadastro não é só nome e endereço, tem todo um olhar da necessidade de saúde daquele território e daquela moradia, né? Então, eu vou saber se tem idoso, se tem criança, se tem gestante, se tem algum paciente com alguma dificuldade mais social, mais emocional, enfim, o cadastro é para a gente ter esse reconhecimento e saber o que aquela população necessita. Mônica, boa tarde. Queria saber também se esse crescimento significa também pessoas, além dessa população que você explicou, mas significa pessoas que deixaram os planos de saúde para serem atendidos na rede pública ou não tem relação? De uma forma geral, a gente tem sentido, né, como vocês mesmos já noticiaram ao longo dos últimos anos, um aumento expressivo de usuários que tinham plano de saúde e hoje, por situações monetárias ou por qualquer outra situação, eles acabam não possuindo mais seu plano e sendo atendidos na sua integralidade nos nossos serviços. Porque eu falo integralidade porque sempre o usuário vai, vacina, medicação, eles sempre acabam de alguma forma já utilizando o SUS. Mas nesses casos eles passam, de fato, a ter todo o seu acompanhamento de saúde na unidade. Agora, Mônica, quando a gente fala aí desses novos cadastros, né, 54 mil pessoas cadastradas, aí a gente fazendo a comparação com o mesmo período do ano passado a mais, qual que é o impacto disso para a rede pública de saúde aqui em Campinas? A gente sabe que tem uma procura maior já nesses últimos meses por conta da dengue. Lógico agora também que isso nos traz a né? necessidade de investimento, né? De mais profissionais, mais equipes, de estruturas físicas, né? Porque a gente também tem que dar condição estrutural, de mais recursos. A gente tem feito isso. Mas eu não posso deixar de colocar que os nossos trabalhadores também, eles têm conduzido todo esse atendimento de uma forma muito brilhante, vamos dizer assim, né? Porque agora, por exemplo, ainda não saímos, mas estamos vivendo a dengue. E a gente está dando conta aí desses números da dengue, mas também dos outros casos que chegam. Então, de alguma forma, as estruturas e os nossos trabalhadores acabam se organizando para atender essas demandas da melhor forma possível. Mônica, e a questão das pessoas que vêm de outras cidades, né? A região metropolitana, a gente sempre tem isso, principalmente numa, entre aspas, capital da rede metropolitana, porque é a cidade que mais tem, da região metropolitana, perdão, porque é a cidade que mais tem locais para atendimento da saúde, às vezes alguma especialidade. Isso também faz a diferença? A gente tem atendido, sim, a população dos municípios em torno, nas nossas próprias unidades, né?
Mas, fora isso, existem muitos trabalhadores que vêm aqui, né, no nosso município, trabalhar, e aí o atendimento deles acaba sendo feito também nas nossas unidades, porque eles ficam durante o dia aqui, quando retornam para o seu domicílio, mesmo que não seja aqui, eles vão ter dificuldade. Então, também, além de atender, de fato, algumas populações circunvizinhos, os bairros mais próximos da nossa cidade, a gente tenta, lógico, sempre qualificar essa demanda, porque os recursos aí federais e municipais são finitos, né? Mas a gente não vai deixar de atender. E os trabalhadores que moram, que trabalham aqui e que acabam também fazendo seu pré-natal, seu acompanhamento de hipertensão, tudo nas nossas unidades. E aí eles dão como endereço os próprios locais de trabalho, né? Mônica, mas quando a gente fala aí desses 54 mil pacientes a mais cadastrados no SUS, isso no intervalo aí de um ano, a gente está falando de pessoas que residem apenas em Campinas ou pessoas que residem, por exemplo, em outras cidades, podem também fazer esse cadastro? Como é que funciona isso? O cadastro, na realidade, pode ser feito, porque ele vai ter que dar um endereço de Campinas, né? Mas, como eu disse, o seu trabalho aqui, eu tenho endereço de Campinas para dar, né? Agora, o atendimento independe do endereço, porque eu não posso recusar atendimento. Daí eu não vou acompanhar ele, por exemplo, uma gestante, vou pegar aqui de uma cidade vizinha que, porventura, procure a nossa unidade precisando de atendimento, ela vai ser atendida, independente de qualquer coisa. Mas a gente sempre tenta que o acompanhamento linear seja no município de referência, mas às vezes a gente não consegue. Então, assim, eu não consigo, porque até a gente tem uma condição mesmo de cuidar das pessoas que nos procuram, falar que tantos por cento é dessa população. A gente vem sentido de uma forma geral, tanto da nossa como dos outros municípios. E algo que não tem como para onde correr, né? Pode continuar aumentando e tem que ter a infraestrutura, profissionais. A gente já sabe que é difícil, né? É um aperto, né, Mônica? E a gente vai tendo que se adequar, né? Não tem jeito, né? Então, a municipalidade, o nosso governo acaba investindo bastante também nisso. E entendendo que você mesmo falou que nós somos região metropolitana, né? A parte mais da secundária e terciária acaba também sendo no nosso município. Então, quanto melhor a gente atender todo mundo, também vai qualificar de alguma forma a assistência aí do nosso município e cuidar adequadamente das pessoas. Muito bem, quero agradecer então a diretora de saúde aqui em Campinas, Mônica Macedo Nunes, que falou conosco. Mônica, uma ótima tarde para você. Obrigada e continuo à disposição caso precise de mais alguma informação. Obrigado, Mônica.